Este é o Cimepcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um Cimepcast, da área jurídica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Eu estou aqui novamente com o Dr. Vinícius, nosso advogado da Defensoria Médica, especializado na área do direito administrativo. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius, a mais um Cimepcast. Obrigado, Dr. Rodrigo. Prazer, mais uma vez, trocarmos uma ideia, conversarmos sobre direito dos médicos. Vamos sim. Hoje a gente vai falar sobre o tema dos contratos administrativos, né? Os contratos que os médicos fazem com as entidades privadas que prestam serviço de saúde e as entidades públicas que também prestam serviço de saúde. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos falar sobre os direitos que os médicos têm nos contratos? Vamos lá. Uma das grandes questões, né, das procuras que nós temos aqui na Defensoria, elas se dão justamente pela inexistência de um instrumento inscrito. Então, na maioria das vezes, o médico ele é contratado pelo ente público para prestar um serviço numa unidade básica de saúde da família, dar um plantão num hospital, e muitas vezes aquilo é feito de maneira verbal ou, diferentemente disso, é feito por escrito e o médico não recebe a cópia dele. Então, uma primeira dica é exigir a sua via do contrato assinado. Por quê? Porque nessa via é que vão estar os seus direitos ali assegurados, né? Por quê? Porque no mais das vezes a gente vai ficar a depender exatamente do que está previsto, porque o salário, obviamente, tem que ser pago, o contrato vai estar prevendo isso, que é o mínimo, né? Receber o salário, mas muitas vezes não tem previsão expressa do 13º, não tem previsão expressa do pagamento de férias, e isso pode gerar consequências danosas num segundo momento. Você trabalhar e não receber e depois não ter a base para fazer o pleito, né? Você não tem aquele contrato e não sabe nem o que estava previsto. E, infelizmente, não é sempre que a gente tem o direito ao 13º e às férias. Entendido, doutor Vinícius. Antigamente existia um entendimento por parte do jurídico de que o médico, uma vez sendo contratado pelo Estado, mesmo que o vínculo fosse temporário, e é temporário, né, os contratos, ele teria direito ao 13º e às férias automaticamente. E hoje em dia já existe um entendimento diferente, né? Eu gostaria que o senhor fizesse esse comentário. Perfeitamente. Houve um retrocesso, na verdade, né, de direitos sociais aí, por parte do STF. É uma decisão chamada em repercussão geral, não quero ser muito técnico aqui, né, não é o momento, mas uma decisão definitiva do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, que não garante mais a integralidade do pagamento de férias e 13º a qualquer tipo de servidor. O entendimento era esse. Você é um direito fundamental social previsto na Constituição, o 13º e as férias. E, infelizmente, atualmente o entendimento não é esse. E como é que é o entendimento atual? Primeiro, se houver previsão na legislação municipal ou na legislação estadual que versa sobre o contrato, que versa sobre o servidor público, e aí já adiante no Estado há essa previsão do pagamento do 13º e férias, e aí você é contratado por um município. Como é que eu sei se naquele município eu terei direito ao pagamento do 13º e férias? Eu preciso saber se na lei municipal tem essa previsão ou se o contrato prevê. Se o contrato tiver a previsão e a lei não tiver a previsão, o contrato prevalece, né? Se o contrato não tiver a previsão e houver lei, obviamente, a lei prevalece. Mas se não tiver previsão na lei, não tiver previsão no contrato, o médico tem que pensar duas vezes se ele vai assinar aquele contrato por aquele valor, porque ele não vai receber o 13º e não vai receber as férias. E muitas vezes, naquela micro-região, tem um outro município ali pertinho, 20 km, 30 km, que paga 13º e férias. Então, ele precisa, né, conhecer os dados para tomar a decisão, né? Porque isso importa, né? Você pensar um dozeavos por mês, né, de 13º e 12avos por mês, mais um terço de férias. Se você soma isso e coloca no contexto de quanto você ganha no ano, né, pensando no ganho anual, pesa. Uns 15 salários, né? Mais pesa, ou menos, isso, né? Vai pesar. Então, o médico, antes de assinar o contrato, ele tem que ver se existe uma lei municipal que prevê a lei estadual que prevê o pagamento de 13º e férias. A gente já adianta que o Estado existe essa lei, prevendo o pagamento de 13º e férias. Ou se está previsto no contrato. Tem que estar previsto em um dos dois para o médico fazer jus a esse direito, né? Isso. E tem, se o senhor me permite, tem uma terceira via que eu esqueci de mencionar. Pode?
que é justamente se o contrato temporário ele estiver viciado, se ele estiver renovado por sucessivos períodos, né, ele torna o contrato inválido. Aí, ele sendo inválido, por exemplo, uma sucessão de 6 anos de contrato temporário, aí ele está sendo renovado incorretamente. Por quê? Porque o contrato ele é temporário por excepcional necessidade do serviço público. Para que isso? Para dar tempo do ente público fazer o concurso. Então, não é para se perpetuar no tempo. Então, quando esse tipo de situação acontece, então, o judiciário deve reconhecer que o contrato está viciado e aí sim determinar o pagamento por parte do Aqueles município. contratos temporários de 20 anos, né, doutor? Pois é. Existe. A gente fica aqui falando em tom jocoso, mas de fato existe, Rodrigo. Exatamente, existe. Beleza, então vamos falar sobre um outro tipo de contratação que a gente vê muito em municípios do interior, que é a contratação por empenho. Tem ilegalidade, doutor Vinícius? Veja, não é o correto. A contratação por empenho ela não é correta, ela é inadequada, né? Ela deve ser feita de maneira excepcionalíssima, porque o correto, né, primeiro, o adequado e correto é o previsto constitucionalmente, que é a seleção via concurso público. Se, por algum motivo, aquela seleção não pode ser feita, né, e é o que o sindicato faz, né, denuncia que os municípios que não estão fazendo, né, que às vezes propõem, lançam edital com salários aviltantes, justamente para ninguém se interessar pelo concurso, não, eu tive que fazer contrato temporário por isso. Então, a regra geral é o concurso público. Não tendo o concurso ou no intervalo entre um concurso e outro, o contrato temporário. E numa situação excepcionalíssima, você pode pontualmente, por uma necessidade, fazer um contrato por empenho. Mas aquilo se perpetuar todo mês, meses e meses, anos e anos, isso não deve acontecer. Não é uma forma irregular. Por quê? O empenho é um orçamento da unidade, muitas vezes, para um gasto muito peculiar. Então, não é o correto, não é o mais adequado. O médico pode ser contratado pelo ente público através de uma PJ? É muito comum, né? Atualmente, a gente tem um grande número de gestões, né, de entidades privadas, via de regra OS, né, organizações sociais, e esse contrato ele deve ser também um contrato lícito, né, porque existem OS, infelizmente, ou entidades que se apresentam como tal e não o são, né, não são organizações sociais realmente com a finalidade, constituída para aquela finalidade, outras sim, a grande maioria de passagem, assim o são. E a contratação também deve ser lícita. Por quê? Porque a terceirização e até a quarteirização, ela é possível, desde que observados os requisitos legais. Se eu vou contratar um funcionário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assinar a carteira dele. Se eu vou contratar uma empresa, eu tenho que verificar se as pessoas que vão prestar o serviço por essa empresa são realmente sócios dessa empresa, porque eu posso, muitas vezes, terceirizar e essa empresa vai contratar de maneira irregular. Então, eu tenho que estar em conformidade em toda a cadeia, né? Da história do compliance, né? De estar em conformidade. Não adianta. Se eu contrato alguém que não está em conformidade, eu não estou em conformidade. E muitas vezes isso resvala em quê? No ônus para o município, né? Se o município ele terceiriza essa atividade e esse ente que ele contratou da iniciativa privada, seja um OS, seja uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, outra forma de constituição societária, ele não honra as verbas, né? E havendo reconhecimento trabalhista, pode ser que isso recaia sobre o ente municipal também. Inclusive aconteceu um caso agora há pouco aqui no sindicato, que foi aquela questão da UPA da Imbiribeira, né, que o AOS não pagou os 40% de multa do FGTS e houve um entendimento por parte da Justiça do Trabalho de que o Estado foi responsabilizado, né? Excelente exemplo, boa lembrança, doutor Rodrigo, exatamente. Né? O senhor está trazendo um exemplo bem prático de uma situação hipotética que eu aqui citei. Exatamente isso e muito recente. E reconhecida pela Justiça do Trabalho pernambucana. Que o Estado deveria ser solidário, que o Estado está condenado, né, na primeira instância. Está condenado. Se ele não recorrer, está condenado. Se ele não recorrer, ele vai ter que pagar solidariamente, né? Então, doutor Vinícius, esse é um tema muito amplo, né? Pois é, e lhe digo mais, doutor, infelizmente a gente tem muitas situações que visam lesar o médico, né? A gente já viu contratos que são feitos entre PJs, exigindo que o médico abra uma PJ, já viu situações exigindo que o médico faça uma sociedade em conta de participação. Tem muitos tipos, infelizmente, de burla a legislação. Então, se eu puder dar uma dica aqui, é para você médico, você médica, que está com uma situação diferente, né? Deu aquela pulga atrás da orelha, liga para a gente, porque a gente já conhece mais ou menos o modus operandi, né? Como é que essas empresas aí no interior costumam atuar, e, via de regra, trazem lesões. Por exemplo, teve um determinado instituto, né, que contratava o médico, o salário era, digamos, R$1.000,
e uma série de gratificações, adiantamentos, né, a composição lá de um valor de um plantão de 5, 6, 7 mil reais e um salário base lá de apenas R$ 1.000. E sobre aquilo ali, as incidências, as contribuições, ou seja, você tem uma lesão muito grande. Por quê? Se você adoecer, você só vai receber sobre aquilo que você está, sobre o seu salário de contribuição. Então você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a composição salarial não é a adequada. E você, muitas vezes, o médico trabalha muito, né? Então não tem muitas vezes o tempo para se preocupar como é, como é que não é. E também não tem informação, né? Isso. E quando você vai ver, quando você adoece, né? Agora na pandemia foi um caos, né? Por quê? Porque quem não tinha um vínculo formal, quem não tinha uma situação e precisou se afastar, teve grande dificuldade, né? Então, grande dificuldade mesmo. E aí, quem tinha um vínculo mais formal, quem tinha um contrato escrito, quem estava mais, digamos assim, calçado do ponto de vista técnico-jurídico, teve melhores situações, né? Diante daqueles que estavam por empenho. Qual era o vínculo que tinha? Né? Não, estava hoje, não estava amanhã. Não, estava por contrato temporário. O contrato temporário é por excepcional interesse público. O interesse público, o gestor pode dizer, não tenho mais interesse, agora o ambulatório não é interessante, por conta da Covid, vou fechar isso aqui, vou opcionar profissionais especializados. Então, você pode ficar realmente numa situação difícil. Então, uma coisa muito importante que o sindicato, né, o senhor, a diretoria como um todo, sempre briga, é pelo concurso público. Né? E isso, o concurso público ele só vem se os médicos se unirem e brigarem e exigirem. Né? E a gente está aqui à disposição para ouvir as queixas, ouvir as denúncias e encaminhar os órgãos competentes para que a solução mais adequada chegue. Às vezes não chega no tempo que se quer, mas se a gente não ficar cutucando, né, tá ali não necessariamente judicializando, mas denunciando os órgãos competentes, né, colocando essas situações. Hoje mesmo eu recebi uma denúncia de um médico aqui no interior do estado, no município aqui do interior do estado, já chegando ali em lado da Paraíba, dizendo que, olha, a situação aqui é precarizada, um ambiente de trabalho horrível, né? E ele fica com medo de denunciar justamente por contrato temporário. Ele denuncia aquele ambiente nocivo, que está fazendo mal a ele, segundo o relato que ele traz. Por quê? Ele fica preocupado de denunciar. Por quê? Porque se ele se denunciar, pode ser que ele seja simplesmente desligado, não se renove o contrato dele. Né? Então, ainda tem mais isso, a situação da precariedade do contrato, né? Por isso a gente chama de contrato precarizado, né? Faz com que o próprio profissional se torne vítima desse sistema, enfim, de adoecendo. Né? Perfeito. Uma dúvida, doutor Vinícius, em relação à Prefeitura do Recife. Como é que é a questão dos contratos temporários? Está previsto na legislação pagar 13º e férias? Doutor Rodrigo, a legislação municipal ela traz aspectos de pagamento, mas há um limite, né, para o gozo. Então, você precisa, de fato, chegar ao fim dos 12 meses, ou seja, se o seu contrato durar 11 meses, você não teria direito a esse gozo. Você precisaria chegar ao fim dos 12 meses para ter o direito ao gozo das férias. Então, é uma situação bem peculiar. A norma só garante a percepção se você efetivamente tiver os 12 meses. Ou seja, é como na legislação trabalhista, falou período aquisitivo e período concessivo. Então, se você não cumprir o período aquisitivo, você não teria, de fato, o direito ao gozo. E aí, na legislação municipal, né, tirando aí do exemplo trabalhista, você teria que ter esse período de 12 meses cumprido. Se você for desligado ou sair antes disso, você não teria direito à percepção desses valores. Perfeito, doutor Vinícius. O bate-papo está muito bom. Gostei muito da nossa conversa. Eu convido aos colegas que estão nos assistindo a assistirem o outro Cinepcast que eu fiz com o senhor sobre acúmulo de cargos. Perfeitamente. Que é muito interessante. Eu não sei se vai ser publicado antes ou depois desse, que a gente está conversando agora. E eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações finais. Bem, doutor Rodrigo, eu queria destacar que é muito importante que o médico e a médica, ao firmar um contrato temporário, ele tenha consciência do que está sendo firmado, né? Se ele está sendo contratado por uma pessoa jurídica, que é intermediária do poder público, né? Se ele, de fato, está sendo contratado como uma pessoa natural, como uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica. E é importante que ele saiba, né, exatamente a forma como ele está sendo contratado e que benefícios, né, que ônus e que bônus podem advir daquele contrato. O senhor disse no começo da nossa conversa, né, que, a depender da forma contratual, ele pode receber 12 salários no ano ou pode chegar a receber 15, né? Fazendo essa conta de você tem um 13º salário e as férias como um 14º e mais um terço, são quase 15 salários. Então, é uma decisão muito importante que você pode trabalhar um ano para receber o equivalente a 12 vezes, né, um determinado valor. Imaginemos, se são R$5.000, 12 vezes 16 são R$60.000. Se você deixar 3 salários, você vai deixar a quanto? É mais R$15.000, né? Você vai deixar R$15.000 para o município?
né? Então, essa é uma decisão importante. Se você antever isso, verificar isso previamente, você pode, por exemplo, escolher trabalhar no município circunvizinho, né, a alguns quilômetros a mais, ou até a menos, né, e ter um benefício maior. Então, como nós conversamos no início, é muito importante que seja feito, e a Defensoria Médica está à disposição de você médica aqui com a gente, independentemente de você ser associado. A gente quer que você seja associado e que você contribua com a luta sindical, mas nós estamos à sua disposição, até para você conhecer a Defensoria, se você não conhece ainda, a gente está aqui à disposição para a parte consultiva. Então, procure a gente, que a gente vai indicar o melhor caminho. Lembrando que esse assunto tem no hot site do CIMEP, que é contratoprecarizado.cimep.org.br. Quem quiser se aprofundar nesse tema que nós aqui estamos debatendo, pode entrar nesse site, que terá acesso a todas essas informações. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor, Dr. Vinícius, pela presença aqui no nosso CIMEPcast. Foi um CIMEPcast muito esclarecedor, tirou muitas dúvidas, não só minhas, como de todos os telespectadores e ouvintes. E convidar vocês a seguir a visualizar os nossos outros CIMEPcasts, que têm assuntos muito interessantes, não só da área do direito administrativo, como a área de direito criminal, que é a parte jurídica. Também tem direito médico, também tem os nossos CIMEPcasts políticos, os nossos CIMEPcasts falando do Clube CIMEP. Então é muito importante que vocês nos acompanhem nas mídias, terem suas dúvidas, se informem, porque quanto mais você estiver informado, você terá maiores noções sobre os seus direitos. E é isso, doutor Vinícius. Gostaria de agradecer novamente. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço a todos, nos vemos aí nos próximos CIMEPcasts. Até a próxima.